Em el norte de Jalisco, enclavada entre intermináveis campos de agave azul, se encontrava a hacienda San Miguel de los Olivos. Não era solo uma granja. Era o nome, era poder, era tradição. Qualquer que passara por o caminho de tierra, já podia ver las puertas de hierro, forjado com o escudo de armas da família Montoya gravado em el centro. Em el interior, havia jardins impecáveis, uma fuente de pedra italiana em el pátio principal, uma enorme casa colonial com largas terrazas, gruesas colunas pintadas de blanco. La casa tinha mais habitações que residentes. Sin embargo, havia alguém ali que parecia não existir. Su nome era Isabela. Casi nadie en la ciudad sabia sua edad exacta. Algunos decían 18, outros 20. Lo cierto era que nadie se molestava em perguntar. Para todos, ela era simplesmente la hija de la criada. Su madre, Teresa, havia trabalhado em la hacienda desde muito jovem. Havia legado sendo adolescente, procedente de pueblo pobre tras la muerte de seus padres. O antigo dueño de la finca, Dom Ernesto Montoya, lhe havia permitido viver ali para trabalhar em la limpieza la cocina. Ali nasceu Isabela. Nunca hubo padre registrado. Nunca hubo explicações. Nunca hubo perguntas, ao menos no delante de los empleadores. Isabela cresceu correndo por los enormes pasillos de la casa, pero nunca como parte de ela. Aprendeu desde pequena a no tocar los muebles de la sala principal, a no sentar-se à la mesa del comedor Sobretudo, a no mirar a la família Montoya los olhos durante demasiado tempo. Havia ajudado sua madre desde pequena. A los 8 anos recargava cubos de água. A los 12 limpiava habitações sola. A los 15 se despertava antes de amanhecer. Aún assim, havia algo em ela que me chamou a atenção. Isabela era extremadamente hermosa. Não era uma beleza ostentosa de grande cidade, era uma beleza natural, quase dulce. Piel morena clara, cabelo largo negro, olhos escuros muito expressivos. Pero sempre vestia roupa sencilla, delantales desgastados, sandálias baratas. Era como se alguém hubiera colocado uma flor rara em jarrão escondido detrás de la casa. Também vivia em la hacienda Ponto Alejandro Montoya, único hijo legítimo de Dom Ernesto. Tinha praticamente a mesma edad que ela, pero suas vidas não poderiam haver sido mais diferentes. Alejandro cresceu estudando em escolas privadas de Guadalajara. Aprendeu inglês, equitação profissional e administração rural. Antes de cumprir 20 anos, possuía roupa cara, botas importadas coche. Quando Isabela regressava à finca durante as vacações, sempre lo veía desde lejos. Nunca hablaram entre eles. Não porque fuera cruel, sino porque simplesmente não la veía. Para Alejandro, ela era solo parte do paisagem de la casa, como la fuente del pátio, como los cavalos, como los sirvientes que sempre haviam estado ali. Mas Teresa via algo diferente. Sempre se ponia nerviosa quando los dos estavam cerca. Observava desde lejos. Lamava a sua hija para que entrará quando aparecia Alejandro. Inventava tarefas. Mandava Isabela ao cobertizo, ao lavadeiro ou à cocina. Havia medo em seus olhos. Viejo medo. Medo que arrastava desde o dia em que Dom Ernesto decidiu que devia seguir vivendo em la hacienda, incluso depois que nasciera la niña. Isabela nunca entendió. Para ela, la granja era o único mundo possível. Nunca havia ido ao cine. Nunca havia viajado a uma grande cidade. Lo máximo que havia experimentado era a plaza del pueblo los domingos. Aún assim, ela não se quejou. Ela tinha uma alegria sencilla, los cavalos. O único lugar donde parecia livre era em el estábulo. Ali, nadie la mandava. Ali, nadie la tratava como se fuera invisível. Los animais se acercavam a ela com naturalidade. Incluso los mais salvajes se calmavam quando ela hablava. O capataz dizia algo curioso. Esta niña tiene dom. Los cavalos sienten o corazón. Quizá era certo. Porque ali, entre o olor a tierra paja, ela não era la hija de la criada. Ela era simplesmente Isabela. Pero todo empezou a cambiar o dia que Dom Ernesto sofreu infarto. Era uma tarde calurosa. Se desplomou em la oficina de la hacienda mientras revisava documentos. La família estava desesperada. Lamaram ao médico de la ciudad, luego a uma ambulância de Guadalajara. Alejandro regressou imediatamente.
Y por primeira vez, ela notou. Não era algo romântico, era algo estranho. Em meio deu caos. Isabela ajudou a levar água, organizou toalhas, traje ela Y assistiu ao médico. No temblou, no gritou, no se desesperou. Actuou como se tivera uma profunda conexão com esse homem, mas de lo que uma criada deveria ser. Y mientras a Camila passava por o pasillo, Dom Ernesto, quase inconsciente, abriu os olhos por um segundo. Y ao solo la mirou a ela. No para Euígio, no para médicos, para Isabela. Y tratou de levantar a mano. Não podia falar, pero seus lábios se moviam. Ela entendió. Teresa também. Y em esse momento a madre palideceu, porque ela sabia que o secreto enterrado durante 20 anos estava a ponto de ressurgir. Dom Ernesto sobreviveu. Os médicos disseram que estuvo a ponto de morrer. O infarto havia sido grave e Y, devido à sua edad, necessitaria repouso absoluto durante meses. La Hacienda São Miguel, por primeira vez em décadas, estaria bajo o controle total de Alejandro Montoya. Y Alejandro se tomou isso muito em sério. Regressou definitivamente de Guadalajara. Empezou a levantar-se antes que los peones, visitando los campos, supervisando a cosecha de agave, negociando ventas Y, organizando las cuentas. La cidade empezou a hablar de ela. O jovem Montoya se ha convertido em homem. Pero dentro de la gran casa, algo era diferente. Dom Ernesto Casi nunca hablaba. Se sentava durante horas na terraza, mirando o pátio central. Sin embargo, todas as mananas hacía lo mismo. Estava perguntando por Isabela. Ao princípio, Alejandro pensou que era estranho, pero natural. Quizás era a criada que lhe preparava as comidas. Pero não era assim. Dom Ernesto não perguntou. Está lista a comida? Ele perguntou. Já se despertou a niña? Não foi trato propio de chefe. Era uma preocupação. Isabela empezou a ser lamada sua habitação a diário. La excusa sempre era algo simples. Traer água, acomodar as almohadas, abrir a ventana. Pero incluso quando todo estava eixo, Dom Ernesto não la despedia. Ele simplesmente seguiu mirando. Por muito tempo, se sentiu incômoda. Não era uma mirada maliciosa, era pior. Era uma mirada carregada de emoção reprimida, como alguém que tentava reconhecer algo que sempre havia estado aí. Uma manana finalmente falou. Gustam os cavalos desde pequeno, não? A Isabela lhe pareceu estranho. Sim, senhor. Sempre estiveste cerca do cavalo castanho, quando tinha solo 5 anos. Ela se quedou congelada. Isso era impossível. Nem sequer sua própria madre recordava com detalhe essa edad. Y. Dom Ernesto nunca frequentava los estábulos por aquel entonces. Ele sabia demasiado. Salió de la habitação com o coração acelerado. Em la cocina encontrou a Teresa. Mamá, eu jefe, como sabe coisas de quando eu era niña? Teresa deixou cair la cuchara de madeira. Fui rápido, pero Isabela lo notou. Sua mano temblava. Debes haber entendido mal, respondeu ela sem mirar a sua hija. Pero esse dia Teresa não permitiu que Isabela regressara à la habitação de seu jefe. Pero Dom Ernesto insistiu. Ele los mandou amar novamente. Y outra vez. Y outra vez. Alejandro empezou a notá-lo. Ao princípio era solo curiosidade. Luego se volvió molesto. Uma tarde, mientras subia as escaleras do pasillo principal, viu a seu padre sosteniendo a mano de Isabela. Não foi gesto de autoridade. Foi gesto de carinho. Alejandro se detuvo em meio do pasillo. Isabela apartou a mano ao vê-lo, sobresaltada. Dom Ernesto também notou a presença de seu hijo. Y apartou a mirada. Silêncio. Era a primeira vez que Alejandro realmente se fijava em essa chica. La havia visto toda sua vida, pero nunca la havia mirado realmente. Agora se dava conta. Ela tinha praticamente a mesma edad que ele. Seus olhos eram muito oscuros, exatamente como los de seu padre. La forma de seu rosto também. Uma estranha sensação recorreu sua cabeça. Essa noite, Alejandro foi a buscar a sua madre. Dona Carmen Montoya sempre havia sido uma mulher elegante, firme y orgulhosa. Mantinha uma postura impecável y uma clara distância entre sua família y seus sirvientes. Não demonstrava afeto facilmente, nem sequer a seu próprio hijo. Mamá,
Por que papá ama tanto a essa niña? Carmen tardou um rato em responder. Que chica, la hija de Teresa. Ela permaneceu imóvel durante uns segundos. Por que ela trabalha aqui? Respondió secamente. Eso não é todo. Silêncio. Alejandro dijo em voz mais baixa. Há certas coisas em uma família que não se devem investigar. Eso foi estranho. Muito estranho. Não insistiu. Pero a frase seguiu resonando. Ao dia seguinte, encontrou a Teresa lavando roupa detrás de la casa. Senhora Teresa, quanto tempo leva você trabalhando aqui? Desde muito jovem. Senhor, Y. Isabela nasceu aqui? Ela palideceu ao instante. Sim. Quem é esse seu padre? La palangana se le caiu de la mano Y e o água se derramou sobre o suelo de pedra. Ela não respondeu. El solo murmurou. Algumas perguntas traem sofrimento, jovem. Essa noite Alejandro no dormiu las piezas no encajaba. El padre, consternado, está cerca de la niña. La madre evita el tema. La criada tiene miedo. Tienen edades similares. Y entonces legó el recuerdo. Uno muy antigo. Debía de tener unos 6 anos. Recordou uma acalorada discussão entre seus padres tras a puerta de la oficina. Recordou a sua madre lorando. Recordou haber oído a palavra traição. Y recordou haber visto a Teresa salir de casa essa mesma semana, pero regresar meses depois, com o bebê em braços. Se sentou em la cama. Mi coração se acelerou. Não pudo ser. Pero agora todo parecia ter sentido. Y por primeira vez em sua vida, Alejandro não se sentiu enojado com la chica. Él sentiu medo, porque se eso fuera cierto, la hija de la criada, puede que não se solo la hija de la criada, poderia ser sangue de Montoya. Y eso cambiaria absolutamente todo em o legado de Hacienda San Miguel. Dom Ernesto sobreviveu. Los médicos dijeron que estuvo a ponto de morir. O infarto havia sido grave e Y, devido a sua edad, necessitaria repouso absoluto durante meses. La Hacienda San Miguel, por primeira vez em décadas, estaria bajo o controle total de Alejandro Montoya. Y Alejandro se tomou isso muito em sério. Regressou definitivamente de Guadalajara. Empezou a levantar-se antes que los peones, visitando los campos, supervisando a cosecha de agave, negociando ventas Y, organizando as cuentas. La ciudad empezou a hablar de él. O jovem Montoya se ha convertido em homem. Pero dentro de la gran casa, algo era diferente. Dom Ernesto Casi nunca hablaba. Se sentava durante horas na terraza, mirando o pátio central. Sin embargo, todas as mananas hacía lo mismo. Estava perguntando por Isabela. Ao princípio, Alejandro pensou que era estranho, pero natural. Quizás era a criada que lhe preparava as comidas. Pero não era assim. Dom Ernesto não perguntou. Está lista a comida? Él perguntou. Já se despertou a niña? Não foi trato propio de chefe. Era uma preocupação. Isabela empezou a ser lamada sua habitação diário. La excusa sempre era algo simples. Traer água, acomodar as almohadas, abrir a ventana. Pero incluso quando todo estava hecho, Dom Ernesto não la despedia. Él simplesmente seguiu mirando. Por muito tempo, se sentiu incômoda. Não era uma mirada maliciosa, era pior. Era uma mirada cargada de emoção reprimida, como alguém que tentava reconhecer algo que sempre havia estado aí. Uma manana finalmente falou. Gustam los cavalos desde pequeno, não? A Isabela lhe pareceu estranho. Sim, senhor. Sempre estuviste cerca do cavalo castanho, quando tinha solo 5 anos. Ela se quedou congelada. Isso era impossível. Ni sequer sua própria madre recordava com detalhe essa eda. Y Dom Ernesto nunca frequentava los estábulos por aquel entonces. Él sabia demasiado. Salió de la habitação com o coração acelerado. En la cocina encontrou a Teresa. Mamá, eu jefe, como sabe coisas de quando eu era niña? Teresa deixou cair a cuchara de madeira. Fui rápido, pero Isabela lo notou. Su mano temblava. Debes haber entendido mal, respondeu ela sem mirar a sua hija. Pero esse dia Teresa não permitiu que Isabela regressara à la habitação de seu jefe. Pero Dom Ernesto insistiu. Él los mandou lamar novamente. Y outra vez. Y outra vez. Alejandro empezou a notá-lo. Ao princípio era solo curiosidade.
luego se volvió molesto. Una tarde, mientras subia as escaleras do pasillo principal, viu a su padre sosteniendo a mano de Isabela. Não foi gesto de autoridade, foi gesto de carinho. Alejandro se detuvo em meio do pasillo. Isabela apartou a mano ao vê-lo, sobreexaltada. Dom Ernesto também notou a presença de seu hijo y apartou a mirada. Silêncio. Era a primeira vez que Alejandro realmente se fijava em essa chica. La havia visto toda sua vida, pero nunca la havia mirado realmente. Agora se dava conta, ela tinha praticamente a mesma edad que ele. Seus olhos eram muito oscuros, exatamente como os de seu padre. A forma de seu rosto também. Uma estranha sensação recorreu sua cabeça. Essa noite, Alejandro foi a buscar a sua madre. Dona Carmen Montoya sempre havia sido uma mulher elegante, firme y orgulhosa. Mantinha uma postura impecável y uma clara distância entre sua família y seus sirvientes. Não demonstrava afeto facilmente, nem sequer a seu próprio hijo. Mamá, por que papá ama tanto a essa niña? Carmen tardou um rato em responder. Que chica, la hija de Teresa. Ela permaneceu imóvel durante uns segundos. Por que ela trabalha aqui? Respondió secamente. Eso não é todo. Silêncio. Alejandro dijo em voz mais baixa, há coisas que em uma família não se devem investigar. Eso foi estranho. Muito estranho. Não insistiu, pero a frase seguiu resonando. Ao dia seguinte, encontrou a Teresa lavando roupa detrás de la casa. Senhora Teresa, quanto tempo leva usted trabalhando aqui? Desde muito jovem. Senhor, Y. Isabela nasceu aqui? Ela palideceu ao instante. Sí. Quem é esse seu padre? La palangana se le caiu de la mano y a água se derramou sobre o suelo de pedra. Ela não respondeu. El solo murmurou. Algumas perguntas traem sofrimento, jovem. Essa noite Alejandro não dormiu. Las piezas não encajavam. El padre, consternado, está cerca de la niña. La madre evita o tema. La criada tiene medo. Tienen idades similares. Y entonces legó el recuerdo. Uno muy antigo. Debia de ter uns 6 anos. Recordou uma acalorada discussão entre seus padres tras a puerta de la oficina. Recordou sua madre lorando. Recordou haver oído a palavra traição. Y recordou haver visto Teresa sair de casa essa mesma semana, pero egresar meses depois, com o bebê em braços. Se sentou em la cama. Mi corazón se acelerou. Não pudo ser. Pero agora todo parecia ter sentido. Y por primeira vez em sua vida, Alejandro não se sentiu enojado com la chica. Él sentiu medo, porque se eso fuera cierto, la hija de la criada, puede que não se solo la hija de la criada. Poderia ser sangue de Montoya. Y eso cambiaria absolutamente todo em o legado de Hacienda San Miguel. Alejandro não dormiu essa noite. Se sentou em la vieja oficina hasta o amanhecer, contemplando a fotografia de seu jovem padre junto a Teresa com o bebê em braços. A imagem parecia latir em sua mente. Isabela, la chica que havia ignorado toda sua vida. La niña que se despertou antes do sol. La muchacha que comia na cocina de los sirvientes mientras cenaba bajo candelabros de cristal. Tu hermana. Las palavras tinham peso. Pero junto com ela legou outra palavra, aún mais pesada, herencia. La hacienda San Miguel estava valuada em milhões. Vastas tierras, contratos de exportação de agave, ganado de raça pura. Eso não era solo tradição, era verdadeiro poder econômico. Se a verdade saliera à luz, a divisão seria inevitável. Y. Dona Carmen lo sabia. A la manhã seguinte, lamou seu hijo para hablar em el jardim. El cielo estava despejado, como se a tormenta de la noite anterior nunca hubiera ocorrido. Pero o ambiente entre eles era tenso. No se lo vas a decir a nadie, dijo com firmeza. Não fui solicitado, fui uma ordem. Alejandro la mirou fijamente. Ela tiene derecho a saber. O derecho, rió Carmen sem humor. Tinha ela algum derecho quando nasceu? Eu tinha algum derecho quando me humilharam? Tu tenias algum derecho quando tua família casi foi destruída. O dolor de la madre era real, pero também havia orgulho herido. Se esta história saiu à luz, la granja se dividirá. O apelido Montoya se convertirá em um escândalo em la ciudad.
A la prensa regional le encantam las tragédias como esta. Entonces prefiere seguir mintiendo? Ela se acercó. Prefiero proteger lo que queda de nuestra familia. Alejandro no respondió. Pero en ese momento se dio cuenta. Su madre no solo estaba defendendo la propiedade. Ela estava defendendo sua própria dignidade. Mientras tanto, ao outro lado de la casa, Isabela sentiu algo estranho em el aire. Los sirvientes sussurravam mais de lo habitual. Teresa estava inquieta. Dom Ernesto parecia aún mais abatido, como se cargara com la culpa. Essa tarde, Isabela foi citada novamente à la habitação do patriarca. Parecia mais débil que nunca. Quando ela entrou, eu lhe hice um gesto para que se acercara. Isabela, alguma vez has pensado em ir-te de aqui? Ela se surpreendeu. Sair, senhor, ir a Guadalajara, estudar, ter uma vida diferente. Ela sorriu levemente. Esto não é para mim. Cerrou os olhos com dolor. Quizás mais de lo que imaginas. Antes de que pudiera continuar, Dona Carmen entrou em la habitação. La atmosfera cambiou imediatamente. O médico lhe recomendou repouso, dijo secamente. La niña puede ir-se a casa. Isabela se foi com o coração pesado. Ela não entendia esse comportamento. Se sentia fora de lugar, como se estivera em meio de algo invisível. Mais tarde, mientras alimentava los cavalos, Alejandro apareceu em el estábulo. Era a primeira vez que se acercava ela ali. Ela se puso nerviosa. Senhor Alejandro, precisa de algo? Observou o entorno, o olor a heno, suas manos sucias de tierra, o vestido sensível e desgastado em los bordes. Era difícil crer que esta chica compartilhara a mesma sangue que eu. Te gusta aqui? Perguntou. Ela sorriu, surpreendida por la pergunta. Me gustam los animales. No perguntam quem eres. La frase caiu como um punetazo sobre Alejandro. El respirou profundamente. Casi lo contou. Casi. Pero a imagem de sua madre lorando na oficina volviu a sua mente. El mirou hacia outro lado. Se tu vieras a oportunidade de estudar, irias? Ela dudou. Nunca pensei em isso. Mi lugar está aqui. Mi madre me necessita. Havia lealdade em sua voz. Simple, certo. Y em esse momento Alejandro se deu conta de la magnitude de la injusticia. Ela não sonava com uma herencia. Não soné com o luxo. Não soné com o poder, porque nunca supe que podia. Essa mesma noite, Dom Ernesto enfermou novamente. Pero antes de perder o conhecimento, agarrou o braço de Alejandro com uma força inesperada. Não repitas mi erros, sussurrou. La verdade te hará livre. Estas foram suas últimas palavras conscientes. O médico ligou demasiado tarde. Dom Ernesto Montoya murió em la madrugada. La notícia se estendió por el pueblo como um regueiro de pólvora. O velório se realizaria em la propia hacienda. Toda a cidade se apresentou. Y ali, frente ao ataúde aberto em la sala principal, sucedeu algo que nadie esperava. Isabela se acercou discretamente a apresentar seus respetos. Quando estuvo frente ao corpo, seus olhos se llenaram de lágrimas profundas, no como las de uma criada, sino como las de alguém que ha perdido algo íntimo. Dona Carmen se deu conta. Y também viu as miradas curiosas da cidade. Começaram los sussurros. Ela está lorando demasiado. Ela sempre estuvo protegida por él. Dizem que se parece ao viejo. O escândalo estava a ponto de estalar. Y Alejandro lo sabia. O bem enterrou a verdade ali, junto com seu padre. O desejaria que saliera à superfície, sem importar o custo. O velatorio finalizou ao anochecer. Las velas não ardiam em el salão principal de la Hacienda São Miguel quando o abogado de la família, licenciado Ramírez legó de Guadalajara. Era um homem baixo y sério, com um traje escuro antiquado, conhecido na região por atender só a famílias tradicionais, y por nunca parecer sim uma razão importante. Todos entenderam imediatamente. Se abriria o testamento. Dona Carmen tentou posponerlo. Oino, la família necessita hacer o duelo. Pero Ramírez respondió com firmeza. Dom Ernesto deixou instruções explícitas. La lectura devia ter lugar o mesmo dia do funeral. La frase caiu como uma pedra. Alejandro notou algo que nunca havia visto antes, medo em los olhos de sua madre. Estavam reunidos em la biblioteca, Dona Carmen, Alejandro, Teresa, Y. Para surpresa de todos, também amaram a Isabela.
Entrou torpemente, limpiando-se as manos em el delantal, sem entender por que estava ali. Se sentou cerca de la puerta, como se estuviera segura de que não pertencia a esse lugar. O abogado abriu el sobreselado. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do viejo relógio cada segundo. Comenzou a revisão formal. Tierras, ganado, cuentas, inversiones. La maior parte seria administrada por Alejandro como seu sucessor direto. Dona Carmen suspirou discretamente. Eso era de esperar. Então o abogado se detuvo. Pasar la página. Sua voz cambiou de tono. Sin embargo, há uma cláusula adicional, escrita de puno y letra de Dom Ernesto Montoya. O aire de la habitação pareció desaparecer. Continuou. La reconozco publicamente como mi hija legítima. Isabela Teresa Montoya. La sila de Isabela raspou o suelo. Ela se levantou confundida. Ué? Teresa empezou a orar incluso antes de ler o resto. Ramírez continuou. Nascida de minha relação anterior ao matrimônio, criada em esta hacienda bajo protecção silenciosa. Em justicia, le asigno o 50% de las tierras productivas, y plena participação em las decisões administrativas. O mundo se detuvo. Dona Carmen se puso blanca. Alejandro cerrou os olhos. O secreto havia desaparecido. Isabela não entendió. Senhor, eso é um erro. Mi apelido não é Montoya. O abogado la mirou diretamente. Ahora sí lo es. O choque foi tão grande que ela empezou a temblar. Mi mamá? Teresa lorou em silêncio. Não sabia como decírtelo. Prometi mantenerlo em secreto. La verdade caiu de repente sobre Isabela. Las diferencias, las miradas, o trato distante, la proteção de Dom Ernesto, todo tinha sentido. Ela não era uma criada por caridade. Ela era la hija del dueno. La habitação explotou. Dona Carmen se levantou bruscamente. Esto é absurdo. Esta chica foi criada como sirvienta. Não pode aparecer y levar-se la mitad de lo que es nuestro. Ramírez mantuvo la calma. Legalmente, Dona Carmen não se leva nada. Recibe lo que é suyo. Isabela empezou a orar. Não eram lágrimas de alegria, de anhelo. Entonces, sempre lo supiste, Nadir respondió. O silêncio respondió a todo. Ela mirou a Alejandro. Sabias? Tardou muito tempo. Me interessa uns dias. Sua expressão cambiou. Não era ira. Foi uma averia. A assim. Me deixa seguir limpiando o piso de la casa? La pergunta foi pior que grito. Alejandro não tuvo resposta. Ela salió correndo de la biblioteca. Afuera, o cielo estava escuro y o viento levantava polvo em o pátio de la hacienda. Isabela caminhava sem rumbo, intentando recuperar o aliento. Toda sua vida se havia construído sobre uma mentira. Recordou as comidas separadas, las fiestas a las que nunca la invitava, la roupa heredada, las noches em Teresa le decía: acéptalo, hija, es mejor así. Nada havia sido casualidade. Ela não era inferior. Ela havia quedado em desvantagem. Em la biblioteca, Dona Carmen temblava de ódio y desesperação. Ela veio a destruir esta família. Alejandro respondió com firmeza por primeira vez. No, lo hicimos. O dia que decidimos ocultar quem era ela. Por primeira vez, não estava defendendo a propriedade. Ela estava defendendo sua irmã. Essa noite a toda a cidade hablaba de ela. La notícia se estendió por las tabernas, la iglesia y o mercado. O peão era herdeiro legítimo. Pero a decisão mais importante aún estava por venir. Porque Isabela não queria nada. Isabela não volvió a entrar na casa essa noite. Caminhou sem dar-se conta de la distância hasta chegar ao limite de la propriedade, donde comenzavam los maizales. O viento frio del campo mexicano lhe cortava la cara, pero apenas o sentia. Lo que lhe dolia não era o frio. Era toda sua memória reorganizando-se dentro de ela. Cada detalhe do passado adquiriu novo significado. O platô separado na cocina não era sinal de organização. Foi divisão. La roupa heredada não serviu de nada. Esos eram los limites. O discreto carinho de Dom Ernesto não era bondade, era culpa. Se sentou cerca de la cerca de madeira, contemplando as luzes lejanas de la hacienda. Por primeira vez, não se sentia como seu hogar, pero tampouco como o lugar donde trabalhava.
Fui peor. Era o lugar donde ela havia estado escondida. Horas depois, oyó passos em terra firme. Alejandro não vestia roupa formal, nem tinha o porte de um herdeiro. Levava botas sucias uma camisa sencilla, como quando trabalhava em Los Corrales. No habló de imediato. Simplesmente se quedou ali, uns metros atrás. Te busquei por toda a propriedade, diz finalmente. Ela nos cediu a vuelta. La propriedade, agora também é minha, não? La frase salió amargamente. Ele respirou profundamente. Não lo sabia quando éramos ninos. Silêncio. Pero lo descobriste depois. Agora ela mirou. Seus olhos já não reflejavam sumisión. Transmitiam algo novo, dignidade herida. Me viste limpiando tu escritório sabendo que era tua irmã. Alejandro tardou pouco em responder. Não sabia que ser. Lo sabias perfeitamente, dijo. Decidiste não fazer nada. A verdade era demasiado dura para defendê-la. Se acercou lentamente. Tinha medo de destruir a minha madre. Y não tenias medo de destruir-me? La pergunta quedou sem resposta. Ele não respondeu, porque não havia resposta possível. Isabela se pôs de pé. No que era a tierra. Alejandro estava confundido. Que? No que era a herencia. Ni o apelido, ni a casa. Solo queria ter o padre de verdade. Por primeira vez, se deu conta. Ela não estava buscando riqueza, estava de duelo. Eu te amava, diz Alejandro. Ela sorriu tristemente. Amar em secreto não protege a nadie. O dia começou a amanhecer detrás de las montanas. Ela continuou. Sabes que é o pior? Habría aceptado ser pobre, pero não puedo aceitar que me tratem como uma estranha em minha própria família. Intentou argumentar. Todavia tienes uma família. Isabela respondeu suavemente. Não. Tenho origem. La família é algo completamente distinto. Caminhou de regresso hacia a pequena casa onde vivia Teresa. Em esse momento, Alejandro compreendeu algo que nunca havia compreendido durante toda sua rica vida. O poder não consistia em governar la granja. Se tratava de que alguém te reconhecera sem necessidade de pruebas. A la manhã seguinte, todos foram chamados novamente à biblioteca. Ramírez estuvo presente para formalizar o traspasso. Dona Carmen entrou rigidamente, se sequer mirar a Isabela. Resolvamos isto rapidamente. Pero Isabela surpreendeu a todos. Colocou o documento sobre a mesa. No dimitiré, afirmou. Dona Carmen sorriu discretamente. Luego continuou. Acepto. O silêncio era absoluto. Pero, com uma condição. Ramírez levantou as cejas. Qual? Ela respirou profundamente. Nenhum trabalhador de esta finca seguirá vivendo em las casas de adobe. La mitad do terreno se utilizará para construir viviendas dignas para quienes han trabalhado aqui durante generações. Alejandro la mirou surpreendido. Vas a dividir la hacienda? Não. Vou a transformá-lo. Dona Carmen se levantou indignada. Esto é uma loucura. Vas a arruinar o legado. Isabela respondeu com calma. Não. Finalmente vou a dar-lhe sentido. Y luego dijo algo que nadie esperava. Sempre me han tratado como alguém inferior. Se vou a ser heredera, será para que nadie aqui se sienta como eu. Teresa estava orando em silêncio. Por primeira vez, não fui a niña obediente la que habló. Era um Montoya, pero nenhum Montoya de apelido. Um Montoya de eleição. Alejandro se deu conta que, sem dar-se conta, ela se havia convertido na persona mais fuerte de la família. Finalmente habló. Eu lo apoio. Dona Carmen se volvió hacia él. Vas a volver-te contra tu própria madre? Él respondeu, se levantar la voz. No, madre, me quedo ao lado de minha irmã. A Dona Carmen nunca la habían contradicho de essa maneira antes. Y por primeira vez se quedou sem argumentos. Meses depois, la hacienda empezó a cambiar. Surgieron casas nuevas donde antes havia chabolas. Los niños empezaron a ir a la escuela. A los trabalhadores se les empezó a amar por su nombre, no por supuesto. Y lo mais interessante é que a produção de la granja aumentou, porque por primeira vez a gente não trabalhava por necessidade. Trabalharam por o sentido de pertenencia. Isabela já não vivia em la habitação de atrás. Tampouco ocupava o dormitório principal. Eligiu uma casa sem sila cerca de los campos. Quando lhe perguntaram por quê,
Respondió: no quero viver por em cima de Nadi, solo a su lado. Alejandro comenzó a trabalhar junto a ela todos os dias. Sua relação nunca resultou perfeita. Se hizo realidade, se formalidades, se jerarquias, se silêncio. Uma tarde, mientras observava a cosecha, dijo: desearia poder volver atrás em eu tempo. Ela respondió: no puedes, pero puedes decidir quem serás a partir de agora. Eu asintio. Y, por primeira vez desde a infância, sentaram um ao lado do outro, no como herdeiro Y doncella, pero como hermanos. Anos depois, la hacienda San Miguel deixou de ser conhecida como a mais grande de la região. Ela era conhecida como a mais bela. Y, cada vez que alguém perguntava quem era a verdadeira heredera, os trabalhadores responderam naturalmente: eu que se quedou quando Nadi mais queria quedar-se, porque ao final, o giro não era descobrir de quem era Ija. Se tratava de elegir quem queria que fuera sua família.